A gente vai começar com a nossa segundo dia da nossa jornada com o Google, inteligência artificial. Hoje o Ricardo Fiorotto vai estar falando de notebook LM. Eu estava conversando com ele mais cedo, eu falei, então, vou te perguntar o que é o LM aí. Aí ele falou, tá bom, pode deixar, não vai ter problema. Porque são tantos nomes, né? E ele estava me explicando uma coisa legal, porque às vezes o nome sai lá de dentro, tipo, qual que você falou para mim, aquele outro do Chicão, como era? O do Nando Banana. O Nando Banana. De repente sai o Nando Banana e pronto, entendeu? E aí são os nomes que aparecem por aí. Então, o Ricardo Fiorotto, ele já foi apresentado semana passada, vou apresentar novamente, né? Ele é profissional de comunicação com uma carreira que transita entre o técnico e o conceitual, com vasta experiência em design, estratégia digital e inovação. Após liderar equipes criativas e de estratégia em grandes empresas de mídia, como a Editora Globo, que a gente trabalhou junto lá, hoje atua em parcerias estratégicas no Google. Sua missão é impulsionar a indústria de notícias no Brasil, conectando parceiros e ferramentas de ponta, com foco especial em inteligência artificial, dados e produtividade. É entusiasta do conhecimento compartilhado, também atua como facilitador de treinamentos sobre as novas fronteiras do mercado digital. E eu devo acrescentar que ele é um cara de uma extrema paciência. E ele é muito professoral mesmo, ele é muito didático, e eu acho isso muito bom. Porque a gente tem que lidar o tempo todo com tantas coisas novas e diferentes, e eu acho que ele tem uma paciência muito grande para explicar, para mostrar, e isso aquece o coração, viu? Enfim, então, Fiorotto, seja bem-vindo, muito obrigada, e a palavra é sua. Boa, obrigado, Rê. Sempre um prazer estar com vocês, estar aqui nessa parceria com a ANER, e eu sempre fico feliz de compartilhar conhecimento e de estar aqui com vocês, né? Pô, eu e a Rê, como a Rê falou, a gente trabalhou juntos há muitos anos. Você sabe, Rê, vou te contar uma, que essa nem você sabe, antes de eu entrar na apresentação de Notebook LM. Você sabe que quando eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, uma das coisas que eu acabei fazendo foi um anuário da ANER, que existe desde então, acho que foi em 2003, uma coisa assim. Eu fazia faculdade de design, e eu tenho até hoje o anuário, eu fiz, vocês devem ter aí no acervo também da ANER. É tão engraçado como a vida gira, né? Eu nem trabalhava ainda em revista, eu nem trabalhava ainda como diretor de arte, em nada, eu era estagiário, nem estagiário eu era ainda em grupo de comunicação, e acabou surgindo essa história do anuário da ANER, e eu fiz. E é muito interessante, assim, como a vida vai girando, né? Tantos anos se passaram. Aí, ó, o Adriano falando que ele tem o anuário. O que o professor Adriano não tem? Que engraçado, né? E eu faço parte tem lá do nome. Como das pessoas, eu acabei fazendo design, né? Do anuário e tal, como estudante ali. Olha que engraçado. Esse aqui, História das Revistas, não? Não, é um diferente. Ele tem um logo, parece um negócio da Apple, assim, daquele logo da Apple antigo. Enfim, eu vou caçar um dia, a gente... Eu vou vasculhar aqui. Um dia a gente mata a saudade desse negócio aí. Bom, voltando aqui, pessoal, voltando aqui pro Notebook LM, né? Falar um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta incrível que é o Notebook LM, né? A Rê tinha perguntado, LM significa Language Model, né? Modelo de linguagem. Então, justamente, ele é uma ferramenta que foi focada em pesquisa, né? Ela foi criada para pesquisa. E aí a gente entende aqui no Google, e cada vez mais, né, conforme eu fui fazendo esses treinamentos para diversas redações de parceiros que eu cuido, é impressionante como o Notebook LM realmente é uma ferramenta que, para o jornalismo, ela traz, nossa, uma quantidade muito interessante de soluções dentro dela, né? Então, a ideia hoje é passar por algumas, eu vou mostrar a ferramenta para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre versão gratuita, paga, e eu vou falar um pouquinho de boas práticas, ideias de como vocês podem usar a ferramenta, tá? Então, vamos lá, né? Falando um pouquinho do Notebook LM, como eu tinha comentado com vocês, ele é uma ferramenta de pesquisa, ela foi projetada, focada em pessoas que faziam pesquisas ou pessoas que estavam escrevendo livros, enfim. Ela tinha esse objetivo, mas rapidamente a ferramenta acabou ganhando outras indústrias e outros públicos, né? E hoje a gente tem, assim, cases super interessantes de pessoas que usam
em diversas indústrias mesmo, né? Para o jornalismo ela é fantástica, mas ela é uma ferramenta que para quem trabalha em mercado financeiro ela é interessante. Para o jurídico, eu tenho casos, né, mesmo dentro da indústria de notícias, do time jurídico que usa a ferramenta para pesquisa e consulta de uma série de arquivos. O Adriano está comentando aqui que usa nos estudos de doutorado. Cara, a ferramenta ela é realmente muito abrangente, muito interessante, né? E aí eu vou contar um pouquinho dela para vocês e vou falar qual é a diferença entre ela e o Gemini, que eu apresentei para vocês na semana passada, quem estava com a gente, né? Ou quem não tivesse, pode também acessar a gravação, né, do café da semana passada. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ela também. Bom, vamos lá. Quais são os principais benefícios do Notebook LM, né? Por que essa ferramenta a gente considera uma ferramenta tão interessante para o jornalismo? Primeiro porque tudo que existe dentro da ferramenta, né, tudo que você tem de respostas e conversas com a ferramenta é baseado em informações que você confia. Por quê? Porque é você que define quais são os arquivos origem que vão fazer a base de informação que vai rodar ali dentro daquela coleção que você vai criar do Notebook LM. Isso é interessante porque isso faz com que a ferramenta ela acabe alucinando menos, né? O alucinar é justamente ela trazer uma informação errada, ela entender errado uma informação e trazer ela fora de contexto de um jeito equivocado. A gente sabe que a inteligência artificial, no final do dia, é uma grande calculadora matemática, né, de predições que vai construindo ali a informação. Por isso que o trabalho de jornalismo, especialmente também trabalhando com esse tipo de solução, é vital, para que você faça a checagem normal de fontes, enfim, para que você continue fazendo o trabalho, apesar aqui de toda a facilidade que essas ferramentas trazem. No caso do Notebook LM, como, de novo, você define quais são os arquivos em que ela vai se basear, a não ser que você suba um arquivo errado, a chance dela trazer uma informação errada é muito baixa, né? Ela não é nula, afinal, são ferramentas de inteligência artificial, mas é muito, muito baixa. Segundo ponto legal é que ela transforma a informação em insights de uma forma muito rápida também. Na hora que você sobe um primeiro arquivo, ela já faz um resumo do que tem dentro dele, ela já faz um resumo também, se tiver mais de um arquivo, do contexto daqueles arquivos para tentar te ajudar, e ele inclusive já cria algumas perguntas que possam ser interessantes você fazer para se aprofundar no material que você está estudando, né? Terceiro ponto, e acho que esse é a parte predileta para mim dessa ferramenta, ela é multimodal e multilingüe. Então, você pode, por exemplo, fazer uma pesquisa, ter uma pesquisa que está em inglês, uma outra que é uma referência que está em japonês e a outra em alemão. Você vai fazer uma pergunta em português na ferramenta, ela vai te responder em português baseado nesses documentos internacionais. Então, ela é muito, muito, muito útil também nesse sentido, né? Deixa eu só habilitar aqui, que eu vi que o pessoal está mandando coisas no chat, eu não estou vendo o chat, agora eu estou, pronto. Boa. O Nilmar trouxe aqui, ó. Usei algumas vezes e achei muito bom para entrevistar documentos muito grandes. Exato. Nossa, ela é perfeita para isso, Nilmar. Funciona super bem. Por último, e acho que a parte mais importante aqui dessa ferramenta é tudo que você faz na ferramenta, tudo que você interage, que você coloca de arquivo, que você gera de conteúdo dentro dela, ela é pessoal, né? E ela é restrita apenas a você ou a quem você dê acesso àquela coleção do Notebook LM. Então, ela é uma ferramenta extremamente segura para o uso jornalístico, né? Então, a gente sabe que existem outras ferramentas de inteligência artificial que, dependendo do que você coloca ali dentro, isso pode ser usado para treinamento de máquina, ou isso vira algum tipo de informação. No caso do Notebook LM, não. Como ela foi feita focada em pesquisa e criação autoral, tudo que você coloca nela é seu e só você vai ver de novo, a não ser que você acabe compartilhando aquilo, né, depois. Bom, como é que funciona, tá? Eu vou mostrar na prática, mas é mais para a gente ter uma base aqui. Você vai fazer upload de arquivos diferentes, de pauta como fonte, né, como origem, e ele vai aceitar arquivos de Google Docs, arquivo de Google Slide, PDF, arquivo de texto, de Markdown, URL da web, vídeos publicados no YouTube e outras possibilidades aqui também, né? O limite na conta gratuita, ou seja, na conta que qualquer pessoa pode ter, basta ter um Gmail, é de
50 arquivos por notebook, né? Então, esse é um limite, 200 megas por arquivo ou 500 mil palavras por arquivo, tá? Então, só para vocês fazerem dando um exemplo, se você pode subir um áudio, por exemplo, ele faz a transcrição desse áudio para você e transforma em texto para você poder interagir com ele. O limite não é de tempo do arquivo, é do tamanho. Então, eu posso subir um áudio que tenha até 200 MB, né? E aí, se eu fizer a compressão desse áudio, eu consigo subir um áudio muito maior em questão do ponto de vista de minutos e assim por diante, tá? Isso na conta gratuita. Na conta paga, e aí basta você ter uma conta Pro, né? Nas contas de Gmail, a gente tem a conta gratuita. Na sequência, a gente tem a conta Pro, que custa R$ 96 mais ou menos por mês. Além de várias outras coisas, você tem espaço em nuvem, você pode produzir vídeos com inteligência artificial, você tem uma série ali de outras coisas. Você tem um notebook LM um pouco mais robusto, tá? Nessa versão paga, já logo nessa primeira versão de R$ 96, você consegue você consegue subir até 300 arquivos por notebook, né? E isso faz toda a diferença. Você consegue compartilhar de formas diferentes, deixar notebooks, caso você queira, públicos, para que as pessoas possam acessar e olhar e interagir com ele. Então, a ferramenta tem alguns benefícios adicionais, mas a versão gratuita é muito completa, tá? Então, minha sugestão é sempre que vocês testem a versão gratuita, e depois, caso ela não atenda, você pode usar a versão Pro ou até a versão Ultra, que aí é uma versão que, na verdade, é muito mais focada em produção de conteúdo audiovisual, mas que também é uma possibilidade. O Adriano até, meu companheiro aqui, ó, já trouxe um dado quente, ó, e é verdade isso mesmo. Ó, o Google está dando essa versão Pro gratuitamente para estudantes por 1 ano. Então, para quem está na faculdade ou para pessoas que estão ali na adolescência, alunos, eles conseguem ter essa versão Pro e usar, né? É bem legal. Bom, o que vocês podem usar de documentos, né, para subir ali para o notebook LM? Documentos públicos, como agendas de reuniões, gravações, orçamentos, as suas próprias notas, transcrição de entrevista e áudio, cobertura anterior da organização de vocês, para ter uma referência para você continuar e somando referências e criar um conteúdo novo e inédito e assim por diante, né? E lembrando aqui que dados pessoais, mesmo que você coloque a gravação de uma fonte que é super exclusiva ali, isso não vai ser usado para treinamento de modelo e só você vai ver. Então, você pode fazer isso numa boa, tá? Sem se preocupar. Assim que você sobe os arquivos, ele vai gerar esses insights, né? São resumos em relação a cada arquivo que você subiu e um resumo geral do que ele encontrou na soma dos arquivos ali, com perguntas sugeridas e com possibilidades de fazer um mapa mental, de fazer resumo em áudio e outras formas que eu já vou mostrar para vocês, tá? Você vai colaborar com o assistente virtual e você vai poder interagir trocando com ele, tentando fazer perguntas diferentes e assim por diante para esse documento, né? E também para criar tipos arquivos de conteúdo. Então, você pode criar, por exemplo, um podcast, você pode criar um vídeo que vai aprofundar um pouco mais no tema que você está trabalhando ali, você pode gerar um guia de estudo, documentos informativos, FAQ, cronograma, questionário. Cara, a ferramenta te dá muitas possibilidades interessantes de navegar no conteúdo. Por último, você pode compartilhar a informação. Então, caso você esteja produzindo um notebook LM, eu quero compartilhar com alguém para essa pessoa trabalhar comigo nesse mesmo notebook. Ou eu quero deixar um notebook público para que as pessoas olhem o meu trabalho e façam perguntas ali também. Você consegue fazer, inclusive da mesma forma que você compartilha um documento de Docs do Google, que você fala, eu quero que a pessoa seja um editor ou só consiga visualizar. Você consegue fazer isso com o notebook LM também, tá? Exemplos de uso aqui no jornalismo, tá? Vou dar algumas ideias e depois eu já vou para o mão na massa. Vocês, pessoal que já viu na semana passada, sabe que eu não gosto muito de ficar teorizando no detalhe. Eu gosto de mostrar logo a ferramenta funcionando, porque eu acho muito mais legal para quem está assistindo, tá? Mas só finalizando aqui, algumas ideias de uso do notebook LM.
pesquisa e reportagem, então para brainstorm de ideias de matéria, para gerar ideias e ângulos para matérias de um jeito diferente, para você entender melhor aquele conteúdo e virar rapidamente um especialista naquele assunto, né? Para criar um guia de cobertura em relação a algum tema, a gente vai rodar isso na prática para vocês verem, e também para entender tópicos complexos. Então, imagina que chega muito para a redação, pesquisas e estudos internacionais com termos extremamente científicos, algo, às vezes, até difícil de um jornalista que não está acostumado com a linguagem, né? Às vezes de um estudo em um tema muito específico, entender o que tem naquele conteúdo, ainda mais em inglês. Então, o Notebook LM é perfeito para isso, porque ele vai, inclusive, fazer um deparo, ele pode te ajudar e deixar esse conteúdo de um jeito mais simples para que você entenda, e a partir dele você consegue criar um artigo ou algo que você esteja construindo ali com base naquela informação. Para escrita e verificação, né, de fonte, então, não só ele faz a marcação, quando você sobe os arquivos, ele deixa essas numerações para a gente saber de onde está vendo aquela informação, mas ele também te ajuda a fazer uma verificação da onde exatamente vem aquela informação. Então, imaginem assim, eu terminei de escrever uma matéria, e aí usei o Notebook LM como fonte, mas eu me perdi um pouco da onde exatamente veio algumas das informações que está ali, e agora eu quero citar a fonte. Então, eu posso subir essa matéria de novo, final, e pedir para ele fazer a validação e marcar exatamente da onde veio cada informação que está naquele artigo, para que depois eu faça a citação de fonte correta. Ele consegue fazer isso também tranquilamente, tá? Outro ponto legal, o de checar o artigo eu acabei de falar, mas tudo fica num lugar só. Então, quando você cria um Notebook LM completo, com todas as suas fontes e origens, até o seu artigo final pode ser criado e pode ficar lá dentro guardado também. E acaba virando uma fonte única de referência sobre aquele tema, que depois você pode voltar, continuar produzindo conteúdo adicional, você pode usar depois no futuro, então é bem interessante também, tá? Por último, na criação de conteúdo, eu vou mostrar para vocês aqui, você consegue criar um podcast em que você vai ter diversas configurações dessa criação, eles já em português também, então ele faz, né, um podcast em português para você entender, se aprofundar um pouco mais, vou dar umas dicas disso na hora que eu mostrar, e de vídeo também, que é uma novidade, né, então isso surgiu agora, no finalzinho de agosto, e a gente consegue produzir vídeos explicativos, que é algo formidável também para entender um assunto. E está aqui o de vídeo também, ó, ele mostrando aqui como ele faz. Eu não vou deixar ele rodando, que eu quero mostrar para vocês na prática, tá? Para quê, né? O que pode ser interessante, além desses dois? Vocês podem, por exemplo, usar para criar literalmente um podcast sobre um tema, um vídeo explicativo que vocês podem usar também para si mesmo, ou compartilhar, usar isso de uma forma jornalística. Você pode abrir para um quiz de notícias, então você pode fazer um quiz com os usuários, ter perguntas e respostas, fazer um cronograma de um tema específico. Então, imaginem que vocês estão cobrindo uma queda de um avião. Vocês podem subir todas as matérias e pedir para o Notebook LM fazer um cronograma detalhado de quando aconteceu cada evento dessa queda, né? Então, ele é bem útil para isso também. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu mudar de tela, deixa eu abrir aqui o Notebook LM, deixa eu ver se eu vou conseguir. Não vou conseguir compartilhar, né? Quem tinha dado meu compartilhamento, consegue liberar o acesso também para minha conta pessoal? Só um minuto. Tudo bem. Que aí eu vou compartilhar, agora sim. Bom, foi. Já deu certo. Porque eu vou mostrar para vocês, não adianta eu mostrar a minha conta, o meu Notebook LM do trabalho, com a conta do trabalho, porque ele vai ficar incompleto. Então, vou mostrar aqui para vocês o Notebook LM de uma conta com acesso Pro, tá? Que é a que eu tenho aqui com a minha conta pessoal. Bom, essa aqui é a carinha do Notebook LM. Eu vou passar para vocês aqui no chat o link para vocês acessarem, tá? Então, tá aqui. Passei para vocês, caso vocês queiram guardar aí, quiserem acessar, quiserem ir me ouvindo, quiserem ver eu fazendo, aqui é uma oficina, vocês fiquem à vontade, tá? O que eu vou mostrar para vocês? O primeiro, a gente tem uma série de notebooks que estão em destaque aqui.
né? São parcerias com o Google, com outras organizações e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, tem toda a obra dentro do Notebook LM do William Shakespeare, né? Então, tem todos os textos deles aqui completos, e eu posso tanto selecionar um texto específico aqui para eu olhar e fazer uma pergunta, ou eu posso ir navegando e conversando e tentando entender melhor as peças ali, tá? Igual essa, por exemplo, tem outro aqui, ó, todos os relatórios de ganhos do primeiro trimestre das 50 maiores empresas, tá? Então, do mundo. Então, essa é legal também para quem trabalha com essa questão financeira, faz a cobertura de finanças, aqui tem todos os documentos já organizados para vocês olharem, tá? Então, aqui tem alguns notebooks em destaque, aqui eu seleciono os meus notebooks, né, ou todos, como estava antes, para eu ver, né? E aqui eu tenho as minhas coleções antigas. O Notebook LM funciona sempre com esse formato de coleções, de vários arquivos unidos ali que eu posso usar. Então, eu posso tanto voltar aqui nos meus notebooks antigos, ou criar um notebook novo, né? Aqui no notebook novo, logo que eu entrar nele, eu vou fazer o upload dos arquivos, e aí eu tenho algumas possibilidades aqui. Fazer o upload direto, né, e aqui ele vai acertar arquivo em PDF, TXT, em áudio, por exemplo, né, MP3, assim por diante. Ou eu posso subir arquivos do Google Drive, ou links diretos, ou eu posso colar um texto, né, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para poder subir e colocar ali mais informações. Hoje, nesse que eu montei para vocês, eu trouxe um tema que é ambição climática, tá? Para a gente ver até onde a ferramenta vai. Então, eu vou subir alguns arquivos diferentes aqui. Eu vou subir um arquivo das Nações Unidas sobre ambição climática, um PDF bem grande, ó, e aí eu estou subindo aqui, eu fiz a seleção, ele estava salvo no meu computador, e aí ele subiu o arquivo aqui, ó. Então, elo da ambição, crescimento econômico zero carbono. Então, chama de Ambition Loop. E aí, na hora que eu subi o arquivo, e ele é super extenso, tem mais de 100 páginas aqui, tá, de informação, ele fez, né, na hora em que eu subi o PDF, ele fez uma análise do PDF, ele fez um guia dessa fonte, que é um resumo do que tem ali dentro daquele documento, ó. Então, ele fala um pouquinho, fez um pequeno resumo sobre o que tem nesse arquivo, e ele tem ali os temas principais com palavras-chave sobre aquele tema. Além disso, aqui em conversa, eu tenho um resumo, como eu só tenho uma fonte, eu tenho um resumo do que tem nessa fonte, né? Mas eu vou continuar adicionando aqui, né? Então, ó, por exemplo, agora eu vou subir, eu vou clicar em adicionar, e eu vou subir aqui um link, né? E aqui eu vou colocar, um link do governo, uma matéria sobre um discurso do presidente Lula na cúpula virtual sobre a ambição climática. Então, eu vou subir aqui para eu continuar trazendo informações sobre esse tema. Além disso, eu vou subir também um vídeo do YouTube, que também é um vídeo do Lula falando sobre esse tema, só que agora é um vídeo sobre ambição climática e tudo mais, né? O que é legal quando você sobe vídeos do YouTube é que ele traz a transcrição do vídeo muito rapidamente aqui para você. Então, aqui tem literalmente toda a transcrição desse vídeo. Eu posso selecionar aqui se eu quiser, compartilhar, eu posso exportar daqui diretamente, caso eu tenha interesse, ou eu posso deixar ele aqui como base para depois eu fazer um trabalho sobre ambição climática, tá? Ele sobe geralmente todos os... ele aceita vídeos que estão há pelo menos um dia na plataforma, tá? Então, conteúdo que está ao vivo ou que acabou de ser publicado, ele não sobe, tá? Só vídeos que tem um ano, mais de um dia, perdão, de tempo que está na plataforma, são vídeos que ele vai aceitar aqui, né? E, às vezes, se o vídeo não está listado, por exemplo, ou está marcado como conteúdo, ele não está público, obviamente ele não vai subir também, tá? Então, só para vocês saberem. Subi 3 arquivos aqui. Vou subir um último, que vamos ver, deu um problema de manhã, mas eu vou tentar, né? Que é um link aqui também do YouTube, que, na verdade, é o secretário-geral das Nações Unidas falando sobre, obviamente, a ambição climática. Afinal, esse aqui, ó, ele continua dando problema. Eu acho que esse vídeo foi tirado do ar, porque ele não está encontrando. Bom,
Então, deixa 100, a gente tem 3 documentos aqui, eu vou usar esses documentos como base para eu criar uma série de coisas aqui dentro do Notebook LM, tá? Além desses 3, eu poderia clicar aqui em descobrir. O que serve esse descobrir? Eu posso pedir para que o Notebook LM faça uma pesquisa para tentar incorporar mais arquivos base para o que eu estou organizando aqui. Então, eu posso pedir, por exemplo, quero mais documentos do governo brasileiro sobre ambição climática. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai rodar os sites do governo tentando achar respostas sobre o tema ambição climática. Vai usar um pouquinho da busca aqui para trazer alguma informação, tá? E aí ele trouxe uma série de documentos aqui, né? Ele, inclusive, te deixa, né? Eu posso selecionar todos eles ou só alguns, e antes de eu subir esses arquivos, eu posso entrar neles, né? Eu posso clicar naquela setinha e eu vou dar uma olhada, ele está carregando aqui, e aí é do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil apresenta sua nova meta climática alinhada à missão, 1,5 grau e tal. Então, legal, achei esse daqui interessante, eu vou voltar aqui no meu Notebook LM e vou selecionar. Vou selecionar aqui o portal do NDC também, enfim, que tem a ver com ambição climática. Na hora que eu selecionei os dois e incluí, os dois viraram fonte, e agora eu tenho todas as minhas fontes organizadas aqui dentro, tá? Para eu começar a conversar aqui e começar a gerar conteúdos, né, para eu poder ir trabalhando eles, eu posso tanto deixar os 5 arquivos selecionados, como eu posso literalmente deixar só 1 ou 2. Então, eu aqui acaba fazendo um certo recorte, vamos dizer assim, né? Eu quero só um pedaço, né? Não quero todos os arquivos e assim por diante. Então, ou posso selecionar todos, e aí ele vai subir todos os arquivos aqui também, né? Então, aqui do lado esquerdo ficam as minhas fontes. Aqui no centro, eu tenho a possibilidade tanto de ir fazendo uma conversa, né, quando começar a gerar formas diferentes de consumir esse conteúdo. Eu vou deixar ele criando aqui um mapa mental, baseado em todos esses arquivos. Ele deixa aqui embaixo algumas perguntas interessantes que eu possa fazer. Qual a natureza e o impacto do Ambition Loop no crescimento econômico de baixo... Vamos ver o que está escrito. De baixo carbono? Então, é uma pergunta que tem a ver com ambição climática, e aí, conforme eu clico nessa pergunta sugerida, ele vai trazer algumas respostas aqui para mim. Então, e de novo, esse arquivo sobre ambição climática, esse PDF está totalmente em inglês, mas não importa, ele vai fazer a tradução e ele já vai deixar a resposta toda em português aqui para mim. Então, o Ambition Loop, ciclo de ambição, é um circuito de retroalimentação positiva entre a liderança empresarial e as políticas governamentais e tal. Aqui, ele tem, tá vendo o número? 1, 2, ele vai mostrando qual é o arquivo original. Então, aqui foi o PDF, né, que gerou essa menção, e se eu clicar no número, ele vai literalmente na parte do texto em que tem aquela informação para eu fazer a validação, para eu ver se ele entendeu corretamente a informação que está ali, se o que está escrito e que ele trouxe para mim faz sentido e assim por diante, tá? E aí ele faz essa marcação durante todo o texto, Então, conforme eu vou clicando, ele vai andando no arquivo original e ele vai mostrando para mim grifadinho aqui em roxo, tá? Outro jeito de navegar nas informações, além da caixa de conversa, é através do mapa mental. Então, o que ele faz? Ele faz, literalmente, com base em todos os arquivos que estavam selecionados, um mapa mental em que eu posso ir navegando. Então, ele trouxe aqui, destaque do compromisso brasileiro. Então, dentro do NDC do Brasil para 2035, tem a ambição climática, iniciativas e metas atuais do Brasil, conferências relevantes e assim por diante. Eu posso clicar aqui em ambição climática e eu tenho o desdobramento conectado aos arquivos-chave sobre ambição climática. Então, o conceito Ambition Loop, elementos-chave para Ambition Loops, oportunidades por setor e assim por diante. E eu posso ir aumentando, né? Vamos dizer que eu gostei dessa imagem, isso para mim é interessante, eu posso clicar aqui nessa setinha para baixo e fazer literalmente o download dessa imagem aqui do mapa mental, e aí ele vai fazer um documento que vai ter esse mapa mental para mim. Ou eu posso
clicar em um deles, por exemplo, aqui dentro de elementos-chave para Ambition Loops tem a questão de confiança. Eu quero saber um pouco mais sobre isso, e ele vai fazer a pergunta para mim, para que o próprio Notebook LM traga a resposta. Então, ó, converse sobre o que essas fontes dizem de confiança no contexto mais amplo de elementos-chave para Ambition Loop. Tá? E aí, ele trouxe aqui, ele trouxe para mim a pergunta, quais são os benefícios, né, conectados à confiança. Confiança é um dos elementos-chave, ao lado da clareza e da coragem, assim por diante. E, de novo, se eu clicar aqui para ver qual é a fonte, ele me leva exatamente aonde está aquela informação, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Acho que tudo bem, né? Boa. Ó, o pessoal trouxe aqui, ó, no trabalho do Poder Legislativo, onde grava sessões no gravador do celular e depois joga no Notebook LM para degravar. Muito legal esse ponto, e na verdade fica também uma sugestão aqui para vocês, porque a gente tem tanto a versão para computador do Notebook LM, quanto para celular. O aplicativo para celular é muito útil, muito útil mesmo, eu uso pra caramba. Já vou contar já para vocês como eu uso, mas eu uso com os podcasts, né? Eu uso para fazer pesquisas, para subir arquivo, mas especialmente para gerar podcasts para eu ir ouvindo. Se eu quero saber, aprender alguma informação adicional. Bom, então tá aqui o jeito de conversar. Eu poderia também fazer uma pergunta. Quais são os pontos principais que o governo Lula acredita serem chave para o sucesso da ambição climática, né? E aí, eu poderia ter aqui também uma resposta. Deixa ele responder aqui, eu já vou mostrando para vocês, tá? E aí, ele vai trazer aqui uma série de... Ele vai pesquisar em todos os arquivos, ele está bem pesado, né? Porque ele tem bastante arquivo, PDFs grandes aqui, então ele demora um pouquinho para responder, mas está aqui, ó. Para o governo Lula, o sucesso de ambição climática está fundamentado em uma série de pilares que visam a clareza nas metas e assim por diante, tá? E aí ele trouxe aqui todas as informações que ele encontrou nas transcrições e nos sites do governo, tá? Então, é isso. Além disso, o que mais que eu consigo fazer? Além de eu ir fazendo as perguntas, eu já vou mostrar outras técnicas, eu consigo gerar o resumo em áudio e o resumo em vídeo. Eu já vou começar a gerar eles, porque eles demoram um pouquinho, e aí depois eu já vou mostrando eles para vocês, depois que ficarem prontos, tá? O resumo em áudio, ele tem uma novidade. Para quem já conhecia a ferramenta e mexia nela há mais tempo, você só clicava e gerava o áudio e ele fazia o que ele queria, né? Agora não. Agora você tem uma série de customizações possíveis que você pode fazer para gerar um podcast. O que é isso, né? A ideia é levar o conhecimento que tem base nas informações que estão aqui, né? Que podem ser todas elas, ou só uma, por exemplo. Eu posso selecionar só os dois discursos em texto e em vídeo do presidente Lula, e eu posso clicar aqui para gerar um resumo em áudio, e ele vai fazer um resumo só com base nesses dois documentos, tá? Eu posso pedir uma análise detalhada, eu posso pedir algo mais resumido, eu posso pedir que ele faça uma crítica, né? Então, e eu posso pedir que ele faça um debate também. Eu vou selecionar esse modo debate, né? Eu posso selecionar qual é o idioma que eu gostaria que fosse criado no notebook LM, tá? Então, eu vou deixar aqui em português do Brasil, e eu posso pedir também, dar algumas instruções adicionais aqui, né? Então, eu posso colocar assim, foque apenas no que organizações privadas podem fazer em relação à ambição climática. Eu posso colocar aqui o público-alvo são de estudantes de jornalismo. Use uma linguagem mais informal. Eu posso colocar isso, ou deixaria mais formal, poderia, enfim, são vários recortes diferentes aqui. E aí, feito isso, eu vou pedir para ele gerar um resumo em áudio, já a gente ouve, tá? Além disso, ele também faz um resumo em vídeo. O resumo em vídeo é literalmente uma apresentação que ele monta para você, ó. Então,
português, né, do Brasil, em quais aspectos os apresentadores de IA devem se concentrar. Eu poderia escrever alguma coisa específica aqui, foque na visão do presidente. Enfim, tem vários jeitos. Eu vou deixar, não vou dar nenhuma, eu vou deixar ele gerar de forma automática com base no que ele acredita que seja interessante nos 2 documentos que estão selecionados aqui, tá? Vou pedir para ele gerar o resumo em vídeo também, e ele vai ficar gerando aqui, tá? Ele está gerando tanto o resumo em áudio quanto em vídeo. O mapa mental a gente já tinha gerado, ele consegue gerar também uma série de relatórios interessantes, né? Então, eu posso pedir para ele para criar um relatório personalizado, para criar um documento de resumo, para eu entender o que tem dentro daquilo, um guia de estudo, um post, então, conclusões inteligentes escritas em um artigo fácil de ler. E ele também tem algumas sugestões com base no arquivo, nos arquivos que estão selecionados, né? Então, ele pode fazer um relatório detalhado sobre as estratégias de iniciativas climáticas do Brasil, proposta de políticas públicas, explicação conceitual, um resumo temático e assim por diante, tá? Eu vou pedir para ele um documento de resumo. E aí, eu vou deixar ele fazendo aqui também, ó. Tudo que eu vou pedindo, guardando e salvando, ficam aqui do lado direito, tá? No Notebook LM, toda a conversa que acontece aqui no meio, ela se perde depois que eu dou um refresh, tá? Então, ó, nesse momento, só para vocês verem, se eu atualizar aqui o meu Notebook LM, ele refaz do zero esse resumo aqui, ele muda cada vez que eu entro, né? E ele literalmente perdeu as coisas que estavam aqui no meio que eu tinha conversado. Então, se existia algum recorte, algo interessante que eu tinha gostado, né, eu preciso salvar essa nota, né, como eu fiz aqui, ó, por exemplo, eu gostei desse resumo aqui, que está aqui no centro, eu posso salvar como uma nota, e aí ele vai gerar essa nota, e essa nota fica aqui, ó, tá vendo? E agora está salvo. Da hora que ele vai para esse lado direito da ferramenta, é quando realmente ele está salvo, e aí você pode fechar o Notebook LM numa boa, tá? Mas ele ainda está gerando os resumos em áudio e vídeo. Vou mostrar para vocês aqui o briefing estratégico. Ó. Então, ele fez um resumo com base nos arquivos, tá vendo? Que eu tinha selecionado, falando um pouquinho, ó, iniciativas estratégicas rumo à COP30. Ele fez todo um detalhamento, um resumo do que tinha nos 2 arquivos aqui, tá? Vou deixar esses 2 selecionados de novo, para a gente ter mais agilidade para mostrar os exemplos. Outra coisa interessante que ele faz é um teste, né? Então, ele gera tanto um teste, quanto cartões didáticos também, que é um jeito de você interagir com aquele conteúdo. Eu vou dar um exemplo, eu não lembro exatamente quem estava contando isso para mim, acho que foi um parceiro de notícias, que estava usando o Notebook LM para estudar com o filho. Olha que jeito diferente de usar o Notebook LM. Falou, cara, eu subo todo o conteúdo dele lá, que ele tem que aprender, então, sei lá, conteúdo de história. Eu subo toda a base de conteúdo de história que ele tem a aprender, puxo fontes externas para a gente se aprofundar e crio esse cartão e esse teste, e a gente vai respondendo junto. Eu vou junto com ele, fazendo perguntas e respostas. Cara, é um jeito muito interessante de usar a ferramenta. Eu achei super curioso, assim, fiquei com vontade de fazer isso com os meus filhos também. Ele está gerando aqui os cartões, né? Enquanto ele está gerando tudo isso, ele demora um pouquinho para gerar. Ele já até gerou aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro os cartões didáticos, tá? Quando você clica neles, como é que eles funcionam? Ele tem literalmente uma pergunta, ó. Qual cidade brasileira foi designada para sediar a COP30? E aí eu tenho que falar aqui, se eu não me engano, foi o Belém. Acertei, e aí tá aqui, depois você clica e tem a resposta. Se você quiser entender mais sobre aquele tema, você pode clicar em explicar, e aí ele vai fazer a pergunta e ele vai complementar aqui, né? Segundo, ó, de acordo com o discurso de Lula, o que a temperatura média da Terra ultrapassou pela primeira vez em 2024? Essa eu não sei. O limite crítico de 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Então, ele vai fazendo de novo. É um jeito diferente de interagir com o material, tá? Você pode, inclusive, dar zoom, deixar ele grande aqui para você olhar. Além disso, a gente tem o quiz. O quiz, ele funciona também com múltiplas respostas. Por isso que eu falei, para estudar realmente com os filhos é uma coisa bem útil, né? Ó, no seu discurso da cúpula virtual sobre a missão climática, qual conceito de origem indígena o presidente Lula utilizou para descrever o esforço coletivo necessário para a implementação dos compromissos climáticos? Tecuá, mutirão, pagelança ou caiuim? Eu acho que foi tecuá. Não foi mutirão, tá vendo? Então ele te corrige,
e traz qual é a resposta, né? Então, a resposta, essa palavra foi explicitamente mencionada no discurso para exemplificar a mobilização de esforços em torno de um objetivo comum, como a COP30. Então, e aí você vai respondendo, ó, você vai para a próxima pergunta, e aí ele vai respondendo aqui, ele vai te dando as respostas, acertou, errou, e ele vai fazendo. De novo, um jeito diferente de interagir com esse conteúdo. Enquanto ele está terminando de gerar o resumo em vídeo e em áudio, vou mostrar algumas outras opções e ideias para vocês navegarem nas ferramentas do ponto de vista jornalístico, tá? Então, aqui, ó, eu poderia selecionar todos os arquivos ou algum deles, e poderia usar a ferramenta para o seguinte, ó, pode criar 3 sugestões de pauta para um jornalista que vai criar um artigo, coloque os resultados em bullet points, né? E aí ele vai navegar nos arquivos que estão selecionados, né? Eu estou deixando só 2 por conta do tempo de hoje, mas o ideal era esperar um pouco mais e deixar todos selecionados aqui para ele fazer o cruzamento de todas as informações. E aí ele traz a resposta para mim. Com base nas informações fornecidas, aqui estão 3 sugestões de pauta para um jornalista que vai criar um artigo. Então, a primeira pauta, Brasil na vanguarda climática, um mutirão rumo à COP30 e suas iniciativas, até com bullet points, detalhando por que ele acha que aquele ângulo da cobertura em relação à ambição climática é interessante. O segundo, ó, a urgência da crise climática e o papel transformador da educação e da energia verde no país. Então, também ele vai trazer um ângulo, trazendo aqui um referenciamento do porquê que ele acha interessante. E a terceira, multilateralismo sob ameaça, o apelo do Brasil por responsabilidade e financiamento climático global. Eu poderia, por exemplo, pedir um recorte, né? Então, ó, eu posso falar, estou interessado no contexto da ambição climática e o que as organizações privadas podem fazer. Pode trazer referências desse tema com base nos documentos, e, de novo, ele vai navegar em todos os documentos e trazer um resumo e informações em cima daquele tema, né? E aí ele já trouxe aqui a resposta, ó, o que as organizações podem fazer. E está aqui. Bom, além disso, deixa eu ver se ele está demorando um pouquinho para produzir o áudio e o vídeo. Deixa eu tentar dar um update aqui para ver se ele vai. Ele ainda está fazendo. Daqui a pouco chega, tá, pessoal? Se não, qualquer coisa, eu tenho um notebook LM que eu tinha feito antes, porque caso demore demais por conta do tempo, a gente não vai conseguir esperar ele gerar o resumo aqui para a gente ver ao vivo, mas eu tenho um backup caso a gente precise, tá? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Tudo bem aí? Eu estou fazendo junto aqui com você. Ótimo. Eu estou fazendo aqui já. Assim que é bom, Rê. Já é na prática, é mão na massa, né? Muito Boa. legal. E aí, bom, enquanto ele está gerando, eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês, né? Aqui, a gente consegue compartilhar esse notebook LM. Então, você pode incluir outras pessoas, né? Então, sei lá, vou colocar aqui, ó, vamos ver se eu tenho. Regina. Poderia colocar o e-mail da Rê aqui, não lembro o e-mail dela de cabeça, regina.buco. regina.buco@né.org.br. Isso, boa. .org.br. Aqui, ó, pronto. Poderia colocar a Regina Não e eu tem consigo. .br. Oi? .org.br, né? Isso. E aí eu conseguiria colocar aqui, né? Para que ela fosse um editor junto comigo, ou seja, ela conseguiria literalmente incluir arquivo, tirar arquivo, gerar resumos em áudio, em vídeo e assim por diante. Ou eu posso deixar só o modo leitor. No modo leitor, a Regina, por exemplo, conseguiria entrar no meu notebook LM, fazer perguntas e ouvir, por exemplo, o resumo em áudio que eu fiz, o resumo em vídeo. Ela não conseguiria criar arquivos novos, vamos dizer assim. Então, essa é a diferença entre os dois, tá? Além disso, eu posso também deixar qualquer pessoa com link consegue acessar no modo de visualização ao meu notebook LM. Então, vamos imaginar que eu fiz uma pauta jornalística em que eu organizei diversos arquivos do governo e usei isso como uma base para a geração de um artigo. Eu posso, no final da matéria, linkar o notebook LM original para as pessoas acessarem, verem os arquivos brutos, para entenderem de onde eu tirei aquelas informações, se fizer algum sentido, tá? Então, eu poderia fazer aqui, ó, qualquer pessoa com link, e
Aqui, os leitores têm acesso a todo o notebook, ou seja, tanto olhar quais são os arquivos fonte, quanto olhar esses outros arquivos que foram criados, áudio, vídeo, quanto somente a conversa. Eles só conseguiriam fazer perguntas ali no chat principal, né, na caixa principal de conversa, para interagir com os arquivos, tá? E os leitores podem ter acesso, de novo, a todo o notebook ou somente conversa. Então, é isso. Se eu clicasse aqui em enviar, ele ia mandar um convite para a Regina para participar do meu notebook Helene. Vamos olhar a parte final aqui, que justamente são os arquivos, tanto de vídeo quanto de áudio, tá? Então, só lembrando, eu fiz um áudio pedindo para ele focar no setor privado e o que eles poderiam fazer para estudantes de jornalismo com uma linguagem mais informal. Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar em algumas falas recentes do presidente Lula para tentar entender melhor uma questão que, olha, parece fundamental. Qual é o espaço real que a estratégia climática brasileira reserva para a iniciativa privada? A gente analisou um discurso dele na cúpula virtual sobre ambição climática e também uma entrevista no Conversa com o Presidente. E percebemos umas nuances aí que levam a leituras diferentes. Então, o centro da nossa conversa hoje vai ser o seguinte: nessas declarações, as empresas, o investimento privado, eles são vistos como protagonistas na luta contra a mudança climática ou ficam mais como coadjuvantes? Eu vou defender aqui que os sinais apontam para uma aposta considerável, sim, no setor privado, principalmente na parte de transição energética. Uhum. E eu vou trazer a perspectiva de que, assim, apesar de ter menções ao setor privado, a ênfase maior das declarações, especialmente quando a gente olha para o palco internacional, recai sobre a responsabilidade dos governos. Boa, bom, e aí vocês perceberam, né, já estava vendo até aqui, o quanto é natural a locução, a respiração, é muito natural, e é legal ter acompanhado, desde que saiu a ferramenta, como isso avançou, né? Antes ele se perdia um pouco, dali a pouco falava português do Brasil, misturava com português de Portugal, ou mudava o sotaque, dali a pouco a pessoa era carioca, depois era paulista de novo. Era muito curioso. Isso avançou bastante na ferramenta e ela está muito mais estável em português. Em inglês, ela sempre foi excelente porque é a linguagem nativa em que ela foi desenvolvida, né? Mas, aos poucos, os times do Google estão avançando, não só na pluralização do uso dessa ferramenta, mas no atendimento real a diversas línguas diferentes, né? Então, esse foi o de áudio. Eu poderia gerar outro se eu quisesse, literalmente é só clicar aqui e gerar um outro. Então, esse era de debate, eu quero um de resumo, super curto, uma análise curta aqui, ó, inclusive falar se eu quero o padrão mais curtinho, de 1 minuto e meio, e assim por diante, tá? A dica que eu dou para vocês é a seguinte: o áudio que foi gerado aqui no desktop, do jeito que eu estou mostrando para vocês, se vocês baixarem o aplicativo no notebook LM e vocês acessarem com a mesma conta, né, com o mesmo Gmail, você consegue acessar o áudio pelo seu celular. Então, tem muita coisa que eu estou estudando. Saem atualizações de ferramentas. Eu quero entender melhor um ângulo específico de um tema. Quero estudar mesmo, né? A gente tem estudado muito, até por essas questões todas de inteligência artificial. Cara, é impressionante como funciona. Porque você coloca, transforma em áudio, e depois você põe para ouvir no seu carro. Você vai ouvindo, está dirigindo, está fazendo alguma outra coisa, você consegue ir ouvindo e aprendendo algo que é muito específico e que você tenha interesse, né? Fica uma dica para a turma também, uma dica bem Google, as documentações, atualizações de core, todo esse bloco, né? O que vale a pena, como criar um conteúdo com SEO interessante. Cara, sobe essas documentações no Notebook LM e pede para ele fazer aulas de resumo para você, você vai aprender pra caramba. É assim que eu aprendo sobre esses temas também, tá? Então, aqui é o áudio, agora eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá? E aqui é o vídeo sobre desafio climático que ele montou. Olá! Hoje a gente vai mergulhar no desafio climático que o Brasil está enfrentando. É uma história com dois lados. De um, o país querendo ser um líder global nessa pauta. Do outro, uma crise ambiental batendo forte na porta de casa. Bora entender essa dualidade. E, para começar, essa frase forte, dita num discurso oficial do presidente Lula, já dá o tom da urgência do nosso papo.
sabe? Não estamos mais falando de algo lá no futuro, mas de uma realidade que está aqui, agora, e que nos deixa um tanto quanto sem rumo. Vamos para a nossa primeira parte, um planeta em alerta. O recado da ciência está cada vez mais claro. E olha só que marco alarmante. Pela primeira vez na história, o aquecimento do planeta ultrapassou aquele limite crítico de 1,5 graus, que foi estabelecido lá no Acordo de Paris. Aquilo que era uma meta, um objetivo para a gente evitar, bom, agora virou a nossa realidade. E os impactos disso já estão por toda parte. Na Amazônia, a gente viu a pior seca já registrada. Nos oceanos, um calor tão extremo que está causando branqueamento em massa dos corais. Fica bem nítido que nenhum ecossistema... Bom, só para dar uma palhinha para vocês, mas ele cria essas apresentações e, de novo, você pode customizar, trazer ângulos específicos. Essa eu deixei bem aberto, lembra? Eu não coloquei nada no prompt para deixar ele criar da forma com que ele achasse mais interessante e fica numa qualidade muito legal. Tanto esse vídeo quanto o áudio, eu posso baixar, eu posso compartilhar, eu posso renomear, excluir, enfim. Posso fazer o que eu tiver interesse, tá? Então, fica essa dica também para vocês, né? Eu posso usar isso como base, criar um vídeo assim, depois colocar algumas edições e publicar, se eu quiser, enfim. Então, tem várias questões que são possíveis, né? Deixa eu responder algumas perguntas aqui, eu vou de baixo para cima, tá? A Saula Ramos falou, é possível customizar as cores, ícones do vídeo? Não. Não é possível. Depois, se você quiser, eu dou uma dica de onde fazer isso. Dá para você criar vídeos customizados usando uma ferramenta do Google chamada Vids, V-I-D-S, que é muito interessante, tá? Já falo dela um pouquinho se der tempo. Pode mandar, Adriana, a pergunta também, eu vou respondendo aqui, né? A locução, dá para escolher a voz de A? Não dá, tá? O pessoal da própria NER perguntou, não dá. E um de vocês tinha falado... Eu acho que eu perdi aqui... o Manel falou que o notebook LM dele é Pro, só que ainda não aparece a função, cartão e teste. Muito estranho, viu, Manel? Tenta criar uma coleção nova e ver se surge para você. Deveria, tá? Porque eu uso a conta Pro também, e essa conta que vocês estão vendo não é uma conta de teste, ela é a minha conta pessoal. Ou seja, o acesso que eu tenho, que eu estou vendo aqui, literalmente é o acesso e a conta que você tem aí. Agora, se você tem uma conta Workspace, ou seja, aquela conta que é o Gmail corporativo, às vezes o administrador da conta coloca restrições, tá? Então, só para você saber que isso pode acontecer, e aí você tem que pedir, caso, estou chutando alto aqui, tá? Mas caso isso aconteça, aí você tem que pedir para o administrador da conta liberar esses features de inteligência artificial. A Gabriele. É ético publicar esses videozinhos customizados nas próprias redes? Isso é uma boa pergunta, assim, Gabriele. A ética, para mim, é a busca pelo bem comum, sempre, né? Então, quando a gente fala de ética, assim, correto e você tem, como é um conteúdo que foi produzido com base em documentos que você juntou, mas ele é algo inédito e que nunca tinha sido criado antes, eu, particularmente, não vejo eu não vejo problema nenhum em você compartilhar. Depende das fontes e da origem, né? Aqui são fontes abertas, todas elas são fontes que estariam citadas numa matéria, eu não estou usando o conteúdo de ninguém. Eu acho que é ético, Gabriele, o contrário, né? O que não seria ético? Você pegar o conteúdo de alguém, colocar aqui dentro da ferramenta e gerar um conteúdo que, entre aspas, é novo, mas está roubando o conteúdo de outra pessoa, né? Então, isso poderia... ser uma discussão, mas é uma discussão ampla, tá? Do ponto de vista lógico, você poderia usar numa boa. O Adriano falou que ia mandar uma pergunta, estou esperando aqui, tá? O Nilmar falou assim, dá para compartilhar o quiz e os cartões didáticos em redes sociais ou sites? Não. Você consegue compartilhar o conteúdo deles, se você quiser, e criar isso de uma outra forma, tá? Mas da forma bonitinha, com os cards, só funciona dentro do notebook LM, tá? O que você poderia fazer, Neymar, é compartilhar o notebook LM, caso você queira levar isso para as pessoas, tá? Adriano trouxe, deixa eu ver se eu perdi, não, Adriano trouxe aqui, fiz um vídeo para ilustrar uma aula, avisei os alunos que foi feito por IA, eles gostaram e até indexou bem no YouTube, pois então eu também acho que não tem problema, e aí, Adriano, você trouxe um ponto para mim essencial,
E, inclusive, não só para mim, nas documentações oficiais do Google está assim também. O importante é o como, quando a gente está produzindo, é a gente falar para o usuário que aquele conteúdo foi criado usando o auxílio de inteligência artificial. Isso é essencial, inclusive, em relação a ranqueamento, para você não ter nenhuma questão conectada à produção de conteúdo com IA, tá? O como, então, colocar no rodapé da matéria também. Esse artigo foi criado usando inteligência artificial, não só correto em relação ao usuário, como é essencial do ponto de vista de ranqueamento também. Vamos ver o que mais que tem aqui. Manel, eu gosto de usar resumos para poder me ajudar a roteirizar podcast, sempre referenciando, claro. Ele consegue pegar as anotações soltas e amarrar de uma maneira que eu demoraria para pensar. Pois é, então, é um jeito diferente de usar a ferramenta, e é muito interessante, de fato, assim. Eu uso muito, compartilhando com vocês, para relatórios, né? Então, por exemplo, a gente teve, né, no meio do ano, a gente lançou o relatório da Reuters, aqui através do Google, né, que é uma parceria que a gente tem com a Reuters sobre hábitos de consumo do jornalismo no mundo inteiro, né? É uma pesquisa com mais de 100 mil pessoas, em mais de 40 mercados, em todos os continentes, é super legal. Cara, eu coloquei o documento dentro do Notebook LM e fui aprendendo, não só gerando conteúdo em áudio e vídeo para eu poder aprender mais, mas especialmente para eu entender recortes específicos. Cara, me traz tudo que é relevante sobre o Brasil, faz uma comparação para mim entre os países da América Latina, e funciona super bem, tá? Então, pode ser legal. A Adriana trouxe aqui, será que no futuro breve podemos clonar nossas vozes e o notebook fazer o podcast com as nossas vozes? Adriana, na verdade, existem outras ferramentas que você consegue fazer isso, inclusive do Google, tá? Então, eu não sei, eu acho que o Notebook LM não vai ter essa função, até porque exige um treinamento, né? Para você clonar a sua própria voz, você tem que fazer um treinamento da ferramenta para que ela entenda o que é a sua voz para depois ela usar, tá? Aproveitando esse gancho de voz e tudo mais, eu vou deixar para vocês aqui um convite, tá? Amanhã de manhã, eu vou fazer um treinamento aberto, tá? Deixa eu pegar aqui o link do Toolkit, sobre criação de conteúdo em imagem e áudio usando inteligência artificial. É amanhã às 9 da manhã, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu tinha passado no nosso papo da semana passada, mas como eu sei que rotaciona a turma aqui, talvez vocês não tenham visto. Então, amanhã de manhã, às 9 da manhã, eu vou dar um treinamento sobre produção avançada de imagem com inteligência artificial, inclusive edição, manipulação, o tal do Nano Banana, que vocês já ouviram falar também, e vou fazer também falar um pouquinho sobre áudio. Lá, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de clonagem de voz ou não, como é que eu gero um podcast com um roteiro meu, porque aqui no Notebook LM, a gente não consegue gerar, definir exatamente o que vai estar no roteiro, eu consigo só direcionar. Lá não, você consegue pegar e criar literalmente um roteiro e colocar a inteligência artificial para ler, escolhendo a voz. Então, esse vai ser o treinamento de amanhã, tá? Então, fica aqui um convite para vocês, é aberto, gratuito, fiquem à vontade para participar. Foi? Oi, acho que sim. Só faltou uma pergunta aqui, ó, que alguém mandou, peraí, acho que foi Manel. Quais maneiras, prompts ou ferramentas específicas você recomendaria para a prática jornalística? Depende para quê, tá, Manel? Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente conversar. Então, para mim, o Notebook LM é a melhor ferramenta para isso, tá? Então, realmente é uma ferramenta muito completa. Você sobe as fontes e não tem o risco de puxar informações equivocadas, porque é você que está definindo qual é a origem daquele conteúdo que vai ser usado para a criação do artigo. Então, eu particularmente acho o Notebook LM essencial, formidável, e depois, para você criar uma matéria, né, para você criar, uma ilustração, uma imagem que vai representar aquele artigo que você criou, você pode usar tanto o Gemini, quanto uma ferramenta chamada Whisk, que inclusive, de novo, fazer daqui que eu vou dar o treinamento amanhã. Então, é bem legal, fica completo, né, porque você gera o artigo, depois, a partir dele, você começa a gerar arquivo multimídia, imagem, áudio, vídeo, se fizer sentido. Então, usando essas features. Mas, para mim, a base sempre é o Notebook LM, tá?
Foi, Rê, pronto. Então, o Francisco Simbini, de onde você é, Francisco? Eu sou de Moçambique, sou jornalista Moçambique, da rádio. Da eu rádio. estava reconhecendo, porque a gente tem vários ouvintes lá de Moçambique, viu? Ah, que legal. E Bem-vinda. depois a gente poderia combinar com o Uri, talvez para você dar uma aula específica para os jornalistas de lá, né? O que você acha? Isso Podemos fazer, claro. seria muito gratificante para nós. Precisamos. Muito legal. Eu vou falar com o Uri, viu, Francisco? E aí vocês juntam os jornalistas aí e a gente combina com o Fioroto. Tá certo, tá certo. Seria muito, muito interessante. Eu sei, Muito eu legal. sei. Eles estão em Muito todos os obrigado. nossos cafés. Aguardamos já a vossa intervenção, sim. Tá bom, Francisco, muito obrigada. Obrigado. Fioroto, então, semana que vem, estamos aqui de novo na nossa longa jornada do Caminho de Santiago. É isso aí. Semana que vem é dados, né, Rê? Né? Isso, semana que vem é dados. Então, assim, e se for produtivo, quem sabe a gente cria mais uma outra jornada, né, Fioroto? Vamos ver. Sem dúvida. Não, tem muita coisa, né? E eu adoro estar aqui, poder compartilhar com vocês informação, trazer coisas interessantes. No fim do dia, eu sou também jornalista, fui, né, diretor de arte por muitos anos, então sei os desafios da indústria e contem comigo aí para continuar trazendo mais coisas interessantes, tá? E é isso aí. Certo, então. Obrigada, gente. Até semana que vem, terça-feira, 16 horas, teremos mais Fioroto. E não se esqueçam de se inscrever no Summit da NER, hein? Ele vai estar lá. Estarei lá.